Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Eu sou o Diego Rangel, investidor Profad também, com camisa e tudo. Aí, a camisa do Profadcast. Bonita, Diego. Curtiu, né? Isso aí. E hoje aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Renanzão. Bora evoluir. Também tô de uniforme aqui hoje, ó. Profadcast, camiseta, aí, né? Então, tão bonitos. Os caras tão bonitos hoje. E o tema do nosso podcast de hoje é: ações da Oi estão baratas. É hora de investir? Renan, fala pra gente. Hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, 17 centavos. Dá uma vontade de sair comprando essas ações. Não tão baratas? Tão baratas? 17 centavos, tu não compra nem uma bala hoje em dia, ô... Cara, não tem mais moeda Diego. de 1 centavo, né? Nem dá pra comprar, né? Exato, tu não compra nem uma bala. E tu vê uma ação a 17 centavos, o que você acha? E aí, seu Renan? Primeiro tema já aqui, primeira conclusão é: caro e barato é relativo. É relativo? Por quê? Explica pra gente melhor. Ué, se você pagar por alguma coisa que custe R$1, é caro ou barato? Ó, na minha concepção, fazendo essa pergunta pra mim é barato. R$1, eu tenho R$1 hoje. Isso. Se eu te falar que é alguma coisa estragada que você não vai conseguir usar, Porra, aí eu vou ter que jogar fora, né? aí ficou caro, Aí né? ficou caro. Então não é sobre a quantidade de dinheiro, se é caro ou barato, e sim o valor que ela vai te agregar. Então, quando a gente fala de uma empresa que tá com um preço bem abaixo do normal, se é caro ou barato, depende. Quanto que ela tá te gerando de valor, ou quanto que ela vai te gerar de valor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? É isso aí, Renan. Antes da gente começar a falar se vale a pena ou não investir nas ações da Oi, e quais são os tipos de ações que existem, falando da Oi? A Oi tem os dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais, né? As ordinárias são aquelas finais 3, que hoje o ticker, né, que é o código de negociação. Quando você vai comprar alguma ação na Bolsa de Valores, você precisa colocar o código de negociação, que em alguns lugares a gente chama de ticker, né? É OIBR3. Final 3 são as ordinárias, que é aquela que você te dá direito a voto, né? Sim. E aí eu já falei em outros podcasts aqui que só você querer votar não quer dizer que vai fazer muita diferença. Então, esse é um ponto interessante. E o outro, que é o OIBR4, são as ações preferenciais. E por que preferenciais? Porque elas têm preferências, ela te dá preferência a você receber o lucro, tá? Quando a empresa dá lucro. Já fica um spoiler aí. Quando dá lucro. Então, para receber tem que dar lucro, isso aí é fato, com certeza. Renan, a gente analisando aqui os indicadores da Oi, eu queria ressaltar alguns aqui interessantes, né? Olhando o balanço patrimonial dela. Ela tem um ativo de 48 bilhões, uma dívida líquida de 18 bi, porém um patrimônio líquido de menos 2 bilhões. Como é que você avaliaria esses números que eu acabei de falar aqui dela? Ó, a primeira coisa, quando a gente olha patrimônio líquido, isso aí representa o quanto que os sócios e os acionistas têm. É o valor que os sócios, vamos dizer, receberiam, né? Ou seja, dali o quanto de dinheiro são dos sócios. Então, quando a gente olha aqui, menos 2,2 bi, quer dizer o quê? Que é um prejuízo que os sócios estão tendo. Só aqui já te mostra que, cara, tem algo de errado. Né? Se o patrimônio líquido está negativo, quer dizer que você está com prejuízo. Então é como se os sócios e os acionistas estivessem colocando dinheiro e ainda assim tivesse ali com déficit de 2,2 bi. Muito dinheiro. Olhando para o ativo, 48 bi, né? Disponibilidades ali, a gente tem 3,5 bi de disponibilidade. Basicamente são as contas, né, que representam dinheiro, ou seja, coisas que vão estar entrando que vira dinheiro, basicamente isso. Disponibilidade é o que tem rápido ali de dinheiro. E ativo circulante é aquilo que você consegue vender, né, aqueles bens ou algum tipo de direito no curto prazo. E aí você consegue transformar aquilo num curto prazo em dinheiro. Que ela tem 13,6 bilhões. Mas quando a gente olha para a dívida líquida ali, ó, 18,3, nem se eu pegar o ativo circulante e a disponibilidade, eu vou chegar lá. Faz sentido. Mas o ativo eu chego. O ativo é tudo o que ela tem, representa, seja em dinheiro, seja em patrimônio mesmo, né? Todos os bens, direitos e valores, né, a receber de alguma entidade. Então, é tudo que você imagina, ali os 48 bi, é isso. Então, isso aqui, o que acontece, né? Só pra gente entender o contexto da Oi. A Oi, ela entrou em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Quando uma empresa não está indo bem das pernas, antes dela quebrar, ela entra
ela decreta a recuperação judicial, que é um mecanismo, né, na área do direito, onde as empresas são isentas de imposto durante aquele período e alguns outros tributos, que isso já alivia pra caramba. Então, quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela não precisa pagar algumas coisas e fica, vamos dizer assim, pendurada com algumas outras dívidas que ela já estava, só falando assim, ó, eu preciso me reorganizar, o governo me ajuda, dá um tempinho, para quando eu voltar, eu volto a pagar as coisas. Aí, não, beleza, foi aceito, recuperação judicial. Ela tem que criar um plano para reestruturação e, né, voltar a performar. E aí a Oi passou por isso, né? Inclusive, né, ou seja, no finalzinho de 2022, ela já estava saindo dessa recuperação judicial, então quer dizer que já está começando a respirar. A dívida dela estava cada vez maior, agora está diminuindo um pouco. Então, assim, ela está começando a se recuperar, né? Muitos especialistas veem aí a Oi como uma muito boa numa área, né, que é a parte de fibra ótica, esse tipo de coisa, que eles têm muitas malhas em alguns lugares que outras empresas não têm. Ela fez um leilão também, vendeu várias outras áreas que ela tinha para Vivo, para Claro, se eu não me engano, e justamente fazendo parte desse plano de recuperação judicial. E agora ela está, né, se recuperando. Mas hoje, né, ainda é um ponto que, olhando para isso aqui, já me deixaria já com o olho bem arregalado para eu fazer a análise. Né? Eu iria ver o DRE, que é o próximo passo para a gente fazer a análise, só para bater o pé se faz sentido ou não entrar nessa empresa. Entendi, mas realmente um patrimônio líquido de menos 2 bilhões é muito dinheiro, é muito prejuízo, né? Mas na minha cabeça fica assim, né? Por que ela não vende assim tudo que ela tem ali, seja de ativo, circulante, E paga as contas, disponibilidade, até um pouco dos seus ativos e paga as contas? Talvez não deve funcionar bem assim, né? Não é na esse verdade, o se você quer fechar as portas, tu vende tudo, funciona. Aqui, se ela fizer isso, ela consegue fechar as portas, vamos dizer assim, né? Mas ela Antes não conseguiria. Então ela só tá nesse momento porque ela entendeu que dava para recuperar. Entende? Então, assim, Sim. Tá mudando um pouco. Antes, se você olhasse os números dela, a dívida dela estava maior do que o ativo. Então, por isso que ela entrou em recuperação judicial. Agora ela já tá balanceando. E ela vendeu o que dava para vender. Por exemplo, a gente faz aqui, a gente é uma escola de educação financeira. Então, a gente vende treinamentos online. Imagina que a gente está passando uma dificuldade e eu falo assim, a gente vai parar de vender curso. Tipo, eu vou vender a área de curso para uma outra empresa. Como é que a gente vai sobreviver? Se é a única fonte ou a principal fonte de entrada de dinheiro. Então não pode sair vendendo tudo, porque a operação continua. Sim. Então precisa entrar dinheiro para pelo menos pagar essas contas, né? Se ela quer continuar essa operação. Renan, olhando para o ponto de vista mais de negócio, agora não de investimento, e acaba caindo em investimento também. O que leva uma empresa, que é uma empresa como a Vivo, como a Claro, que não estão nessa mesma situação, que atendem o mesmo mercado, mas o que leva uma empresa a chegar nesse estágio assim na bolsa? Na tua opinião, eu sei que são muitas coisas, mas até pra gente ficar em alerta, assim, né? Na verdade, não é a bolsa que reflete. A bolsa só reflete o que que são os resultados dela, né? Então, o que faz é má gestão, é um ponto inicial. Investimento em coisas que não deram retorno, né? Às vezes despenca ali uma nova linha de produção, uma nova linha de produtos e o negócio só comeu dinheiro, não rolou. Isso várias vezes acontecendo, se você não tem um caixa bem robusto, pode te levar para o fundo. E a má gestão é a principal, né? Então, no caso da Oi, né? Acho que foi um conjunto de várias coisas. Porque a Oi, sei lá, ficou trocando muita gestão e tal, e acabou que não rolou. Mas agora, né, o CEO que tá lá, parece que ele tá fazendo um bom trabalho, tá recuperando. Eu, particularmente, acredito que a Oi vai se recuperar, sabe? Mas vai demorar um pouco ainda. Mas não quer dizer que isso aí é bom pra gente comprar, pra entrar nessa ação, né? Eu vou falar isso no final. Então... pra pessoa ficar até o final. Já fica pra você que tá assistindo aí o podcast, você vai ter que ficar até o final pra descobrir isso. Não, mas basicamente é isso, digo assim, é má gestão, falta de acompanhamento, novas linhas de negócio, é aquela empresa que talvez ficou ali só numa linha, depois entrou um concorrente, perdeu pouco poder, e aí não criou novas linhas de produto, ou criou e não deu certo e acabou trazendo cada vez mais prejuízo. Massa, show Legal. de bola. Renan, a gente vai entrar na parte agora que é o DRE, né? Demonstrativo de resultado. O que esses números eles mostram pra gente da Oi? Eu devo olhar só pra eles? Então, quando a gente olha o DRE, a gente tem alguns pontos principais, né? E claro, a gente está fazendo uma análise aqui bem
por alto pra galera entender. A gente não tá indo ali na parte bem contábil. Mas no DRE a gente tem que olhar ali principalmente receita líquida, EBIT e lucro, né? Lucro líquido. Quando a gente olha aqui nos últimos 12 meses, a receita líquida da Oi foi de 11,3 bilhões. 11,6. 11,6 bilhões, né? Aí você fala, caramba! Isso quer dizer que entrou dinheiro. Receita líquida é o que entra de dinheiro, né? Tudo que, seja, vendeu, tal, esse tipo de coisa. Você fala, pô, dinheiro pra caramba, né? Então, pô, a empresa tá bem. Por isso que eu falo, faturamento é vaidade, né? Caixa é rei. Isso aí. E lucro é necessidade, né? Então, assim, é primordial. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha ali no EBIT, o EBIT basicamente é o Earned Before Interest and Tax, que é o lucro antes dos impostos e juros. Então, recebi ali. Eu vou tirar, antes de pagar os impostos, quanto que eu tenho, né? Antes de pagar os impostos e as taxas, quanto que eu tenho ali de EBIT? Então, tem, tirando tudo, 4,9 bi, só que de preju. Negativo, então... O que isso quer dizer? Que a operação da Oi tá muito mais, ou seja, tá gastando mais dinheiro do que a receita que estava entrando. Entendi. Sacou? E aí, ou seja, isso sem pagar imposto, tá? Porque aqui é antes da gente pagar o imposto. E as taxas, né? Basicamente. Então, depois tem o lucro líquido, né? De quanto que é esse lucro líquido? Depois que a gente paga e tudo mais. Tanto é que você pode ver que aqui, ó, tá 3,4 bi de prejuízo. Lucro líquido. Negativo. Ué, mas por que tá menor o lucro líquido? Se a gente parar pra ver. Percebeu? Tá menor do que o EBIT. O EBIT tá de um prejuízo de 4,5 e o lucro líquido tá de 3,4. Lembra que eu falei recuperação judicial? Eles tiram alguns impostos e não sei o quê. E às vezes até eles dizem assim, não é anistia que chama, mas eles meio que, não precisa pagar isso aqui agora não, então tu acaba recebendo algumas bonificações. E aí por isso que tá nesse sentido. Entendi. Teria que entrar mais destrinchando o balanço, o demonstrativo para entender o que é. Mas basicamente é isso. Porque o normal você tem o EBIT e o lucro líquido sempre é menor do que o EBIT. Entendi. Porque é antes de pagar o imposto. Ou seja, depois que eu pago o imposto de tudo tem que ter menos dinheiro ali, né? É isso aí. Teria que ter menos dinheiro, né? Entendi. Então, assim, hoje, a Oi ela tá com prejuízo de 3,4 bilhões de lucro líquido. Na verdade, prejuízo líquido, né? Prejuízo líquido, né? Porque tá Nos últimos negativo. 12 meses. Isso, nos últimos 3 meses, 3 bi. Então você vê, tá bem recente, né? E a diferença é pouca ali, de 3 meses para 12 meses. Justamente porque eles estão fazendo essa renegociação, corta custo, faz não sei o que, entra aquilo, faz aquilo outro. Então, olhando para isso aqui, de fato, eu já não daria o próximo passo para analisar. Entendi. Se eu vou botar uma empresa na minha carteira de uma maneira normal, assim. Você nem continuaria olhando os outros indicadores financeiros que a gente chama. Se eu quero uma carteira com padrão de que pague bons dividendos, uma empresa que gera lucro, né? Eu pararia por aqui. Por quê? Não tá dando lucro. Você seria sócio de uma empresa, por exemplo, uma padaria. O pãozinho de lá é maravilhoso. Vamos dizer, tem gente que usa a internet da Oi. A internet da Oi é ótima e tal, não sei o que, beleza. Mas, se você olhasse que o seu Josézinho, que vende um pãozinho muito gostoso, fala assim, cara, você quer ser meu sócio? Quero. Eu tô com uma dívida de 3,4 bi pra tu entrar. Não, agora se você fala, tô com lucro. É mais interessante de entrar. Então aqui é o primeiro passo. Empresa que não dá lucro, eu não quero ser sócio. Nesse momento. Então assim, entendi. Eu quero ser sócio de empresas que geram lucro. Agora, tem um ponto, vamos pensar assim, cara, eu acredito muito no potencial da Oi, eu já analisei o CEO, o plano de expansão dela, o plano de turnaround, que é quando ela sai de uma recuperação judicial e volta a crescer, tudo são planos, né? Entendi. E eu acreditei, eu falei, cara, isso aqui faz sentido pra mim. Eu não sei quando, pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, mas eu vou acreditar. É tipo assim, você vai olhar e falar, essa casa aqui tá toda quebrada. Mas eu vou investir uma grana ali, vou esperar um tempo e depois eu vou vender mais caro. Eu acho que faz sentido. Se for esse teu viés, e aí não é uma análise fundamentalista, você tá fazendo uma aposta. Essa que é a realidade. Umas apostinhas. Tipo, eu tô acreditando nela. Sem olhar números, sem olhar não. Olhando para os números, mas falando assim, eu acredito que vai recuperar e daqui a pouco esse prejuízo vai virar lucro. E confiando muito no que você falou, que é o motivo, né, lá no começo. Confiando muito na gestão, confiando no trabalho que eles vão fazer. É isso que vai virar o jogo dos números, né? Exato. Então, assim,
é trazer mais dinheiro do que... A conta é muito simples, tem que entrar mais dinheiro do que sai. É isso. Com certeza. Né? E para isso você precisa de gestão, produto, aquela história toda, e vocês são empresários, vocês sabem como é que é. Mas só por esse ponto. Então assim, se eu tô olhando a análise fundamentalista, tô começando a investir agora, eu pararia agora, não olharia mais para Oi. Até ela se recuperar. Ah, mas vou perder uma oportunidade. Eu só vou pegar essas oportunidades de, vamos dizer assim, para acertar aquela tacada, tipo aquelas empresas e tal, se eu já tenho um portfólio bacana, que vai me dar tranquilidade, eu tenho outro lá que é tipo aquele do, vamos lá, se der sorte eu fico milionário, e se der errado, eu fico na mesma vida que eu tenho hoje. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas se for assim, que se der errado aqui, eu perco, vou passar fome, vai dar ruim, eu não quero. Então, esse é o primeiro passo aí pra galera pensar na Oi. Digamos que você já tem uma grana. Ah, tô aí com seus 100 mil reais, já tá com a carteira diversificada, recebe renda legal. Você fala, cara, eu acreditei na Oi. Estudei, analisei, tal. Inclusive, a gente tem um aluno, né, que é o Gleison. Isso, Gleison. O Gleison, ele é fanzaço da Oi, ele trabalha nessa área, falou que vai voltar e tudo mais e tal, né? E ele tá comprando lá aos poucos, mas não é grande parte do capital dele, porque ele tem já a segurança dele, tem seus mais de 100 mil investidos e tal. Então ele entende que isso aqui é uma visão de longo prazo. Longuíssima. Mas não longo prazo olhando para os números, e sim para a perspectiva de mudança, que ela vai mudar tudo, né? E, enfim, aí sim eu iria para os próximos passos, mais com o intuito de acompanhamento do que de definição. Porque aqui a gente já definiu. Cara, não é uma boa empresa para se investir agora. Tá? Mas, se você quer, a gente pode até olhar os outros números aqui para a pessoa ver e realmente ver, cara, pelos números não vale a pena. Faz sentido. Olhando aqui, realmente não vale não, Renan. Eu queria até trazer para a realidade. Isso deve acontecer com muita gente que não sabe investir. E aí, às vezes, olha o preço da ação, que eu falei lá no início. Caraca, muito barato, 17 centavos. E só um disclaimer. Caiu para 16 agora, centavos. Caiu para 17. se for dar disclaimer aqui, toda hora a gente vai ficar, não, voltou para 17, foi para 18. Mas, no caso da Oi, que deve acontecer muito, que a galera deve especular. Cara, se você for num shopping da vida, na rua, passear, cara, você vê um montão de loja da Oi. Eu vejo. A internet da Oi é boa. Então, tem gente que às vezes não sabe nada de investimento e assimila isso e vê, caraca, essa ação aqui tá boa pra caramba e tal. E aí passa anos com a ação lá no negativo, só no prejuízo, porque não sabe de tudo isso aqui que a gente tá falando aqui no podcast, não sabe olhar pra esses números, entendeu? Mas show de bola. Show. E olha só que coisa interessante, né? Peguei aqui o gráfico, né? Lá no Status Invest, a fonte. O gráfico do lucro líquido da Oi. Proventos ela não pagou, tá? A última vez que ela pagou proventos, que são os dividendos, ela pagou em 2013. Então tem mais de 10 anos aí. Depois disso... 10 anos quase. Ela não pagou mais. E por que ela não pagou, Renan? Bem, vamos descobrir. 2014, a Oi teve um prejuízo de 4,4 bilhões. Deixa eu até conferir. Tem que conferir as casas dessa imagem, né? Ó, mil, milhão, bilhão. É isso mesmo. 4,4 bilhões de prejuízo. 2014. Depois de 2015, 5,5 bi de prejuízo. Então o prejuízo aumentou. Depois de 2016, 8,2 bi de prejuízo. Tá aumentando, né? Aí, 2017, diminui um pouco o prejuízo, mas continua com prejuízo. Então sai dali de 2016 de 8,2 bilhões de prejuízo, vai para 6,6 bilhões de prejuízo. E aí, 2018, ela dá lucro. 24 bi e meio de lucro. Provavelmente vendeu alguma coisa, fez concessão, aquela história toda, rolou uns leilões aí da vida e tudo. Uhum. E aí, lucro. Por quê? Logo em seguida, no ano seguinte, continua o prejuízo. 2019, 9 bi de prejuízo. Caraca. 9 bi. E aí depois 2020 deu uma subidinha, 10,5 bi de prejuízo. Só que aqui que vem aquele lance que eu falei, né? Que tá diminuindo a dívida dela. 2021, na verdade 2020, de 10,5 bi, aí foi para 2021, 8,4 bi de prejuízo ainda. E esse ano de 2022, né? Praticamente ali tá na casa dos 3 e tal, mas aqui já tá atualizado no olhando pro Status Invest, né? Que é questão diferente do outro. Que é a nossa referência. Tá 1,6 bi
Renan, e esses prejuízos, eles são prejuízos do ano. Então, eles são cumulativos. Eles, não é assim, em 2018 ela teve 10 bilhões de prejuízo, em 2019, 11. Não é porque aumentou em 1 bilhão o prejuízo. Ela repetiu mais um exercício, né, mais um ano inteiro, né, de receita e todos os custos que ela teve mais um prejuízo de 11 bilhões. São coisas que vão se acumulando ao longo do tempo. E aí, interessante isso que você falou. Por quê? Quando a gente olha que está diminuindo o prejuízo, na verdade, ela está entrando bem dinheiro, né? Ou seja, ela já se manteve. Por quê? Ela tá pagando as dívidas e ainda tá continuando... Conseguindo diminuir o prejuízo, né? Isso aí. Então, assim, é um bom cenário pra galera que tá otimista com a Oi. Olhando pra isso. Porque até se vocês... É porque não dá pra ver a galera que tá aí. Mas se vocês olharem aqui, ó, dá pra ver bem o contrário, né? Tá diminuindo e vai subindo. Uma escadinha, né? Isso aí. Então, 2022 tá assim. E aí, 2023... Vamos ver o que vai rolar com a Oi, né? Mas é o que eu falei, saiu da recuperação judicial é um bom sinal. Porque muitas empresas nem conseguem sair. Aí, às vezes, depois da recuperação judicial... E se não sai, o que acontece? Decreta falência. E eu falei isso, Renan, porque imagina que 2023 ela fica zerada, 0 a 0, não teve prejuízo. Isso não é um sinal de que ela conseguiu recuperar todo o prejuízo que ela teve. Isso é um sinal de que em 2023 a operação dela rodou e ela não teve nem lucro nem prejuízo, mas todo aquele prejuízo que ficou para trás ainda não foi recuperado. Ela teve 0 a 0 nesse ano. Isso aí. E assim, o importante é ela começar a ter um balanço positivo. Porque Sim. Tendo um balanço positivo, elas conseguem pegar empréstimo, refinanciar e tal. O importante é a operação estar dando lucro. Por isso que depois a gente olha sempre os indicadores de ROI, margem de lucro, porque é isso que vai determinar se a empresa tem potencial de crescimento ou não, né? Até para poder pagar as dívidas depois. Legal, massa. E justamente fazendo isso, Renan, olhando para esses indicadores, você já disse que se fosse qualquer outra empresa, não seguiria, mas olhando para esses indicadores que você acabou de falar, né? Como ROI, PL, PVP, LPA, explica um pouco do que se tratam esses indicadores e como é que você olharia para os números da Oi em relação a esses indicadores hoje. Massa. Muitos indicadores vão dar negativo porque tem referência com lucro. E quando não tem lucro é prejuízo, está negativo. Né? Então, por exemplo, a gente já olha o PL, que é basicamente o quanto tempo eu vou recuperar aquele meu dinheiro de volta só com o lucro distribuído, vamos pensar assim, né? Em relação ao preço da ação. E aqui tá menos 0,38. O que isso quer dizer? Tipo... é muito louco, é o inverso. Né? Não tem nem como... É voltar no tempo, né? Tipo... Hoje, tipo, você não vai receber teu dinheiro de volta. É tipo isso, entendeu? O investimento que você fizer não vai recuperar pelo lucro que tá dando. Por quê? Não tá dando lucro. Então isso é muito claro, né? O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, tá menos 0,49. 0,49? Menos 49 ou 46? 49. Menos 0,49. Eu tô olhando o status invest, né? Aqui. Tá, perfeito. Menos 0,49 no PVP. Isso quer dizer, então, que ela estaria barata, digamos assim, na análise correta? Então, na realidade, não. Por quê? Não, porque... O barato é, particularmente, quando você tá abaixo de 1. Certo? Sim. Só aqui que abaixo de 1, até 0. Até não abaixo de 0. Abaixo de 0 tá tipo, tá barato? Tá. Mas só que por quê? É tá barato negativo? Porque não... Barato porque não vale nada. Não vale nada, né? Exato. Ninguém quer, tipo isso, né? É isso. Então, porque tá dando prejuízo, né? Tipo aquilo do R$1 que eu comprei, mas tá estragado. O valor patrimonial dela é tipo aquela conta de quando o denominador tá errado, é negativa. E tu, porra, é isso. Entendeu? Então, por isso que começa a dar umas paradas bugadas. Entrar na Oi hoje é acreditar na volta dela crescer. Porque, olhando para os números, cara, não faz sentido sequer você olhar para isso. Você vê ali a margem líquida de menos 25%. Tá dando prejuízo? Que margem tem? É a margem de prejuízo, né? Tipo... Então, o ROI aqui tá de menos 128%. Então, é um negócio complicado, né? A Oi é muito na confiança ou na aposta mesmo. E tá tudo bem apostar quando você tá com uma grana, sabe? É tipo aqueles investidores anjo, sabe? Investidor anjo é aquele cara que tem grana pra caramba e que investe em empresas que estão começando. E muitas vezes a empresa não tem nem um negócio. É um PowerPoint. Nem vende nada ainda. Apresenta uma ideia e topo. E aí, eu já ouvi, né, alguns investidores anjo falando que eles investem, por exemplo, em 10 para uma dar certo. Só que essa uma é o que explode e recupera o prejuízo das outras 9. E ainda dá o lucro para ele. Então, assim,
pode ser que role, mas é uma aposta, né? Então... Depende do momento financeiro que você tá, né? Porque, por exemplo, se você tem hoje um dinheiro para começar um negócio ou apostar numa empresa anjo, você pega o teu único dinheiro e coloca lá, você tá se arriscando demais, né? Nessa estatística desse investidor que eu ouvi, pô, seria assim, é uma aposta de 9-1, né? Sim. Exatamente. Tipo, a cada... Eu tenho que acertar uma, sabendo que 9 vão estar erradas. Então, a chance de eu escolher uma empresa que vai quebrar é maior, muito maior, 90% maior do que a que vai dar certo. Mas pode ser que aquela uma dê sorte e acerte. É igual a Mega da Virada, né? É. E aí, quem ganhou a Mega da Virada? Foram alguns ganhadores aí, né? 6, ó. Então, mas quantos apostaram? Sacou? Então, assim... Só a arrecadação foram quase 2 bilhões que eu dei uma olhada. Então, assim, Bilhões. 2 bilhões de arrecadação. É punk, né, velho? Podia dar pra Oi aí pra se recuperar, né? Pô, rapaz, eu ainda vi uma reportagem que teve um menininho que fez a Mega da Virada. A mãe não registrou o bilhete, ele acertou os 6 números. Sério, cara? Vi. Será que não é mesmo? Não, rolou um monte de coisa. Falaram do Pelé, né? Aquela história. Não é não, pô. Ele fez a Mega da Virada, os 6 números. A mãe Mas não ele registrou o bilhete, ele pode e ter aí? rabiscado aquilo ali depois também, né? A gente nunca vai saber, né? Na real. Fica Internet é confiança. punk, né? Pra viralizar, a galera faz de tudo. Então não dá pra... Massa, show de bola. E assim, Renan, olhando pra tudo isso que a gente viu aqui, aí eu queria saber a tua opinião na visão fundamentalista e na visão sem ser fundamentalista, né? Tá valendo a pena a gente investir na Oi? Então, da análise fundamentalista, não. Né? Olhando os números, não faz sentido a gente entrar nessa empresa. Mas, pra galera que já tem uma grana, pode ser um potencial de crescimento nos próximos anos. Não de dividendos, inicialmente, mas de crescimento de valor de mercado, crescimento de preço, né? O preço que você está comprando pro preço que vai ser. Porque ela já passou os piores momentos, vamos pensar assim. E até olhando para esse gráfico dos lucro, que virou um gráfico de prejuízo, né? Tá diminuindo. Então pode ser que 2023 seja até 0-0, o prejuízo fique bem pequeno. Chamada aquela análise gráfica, 10, né? veio para 8, agora para 2, ou 1 e pouco que você falou, não foi? Então, assim, olhando para 2021, para 2022, teve uma diferença muito grande. Né? De Então, melhoria. Então eles estão se acertando bem lá. E aí até lá no Clube dos Milionários, né, a gente tem um grupo... Explica melhor, o que é esse Clube dos Milionários? O Clube dos Milionários é um grupo de investidores Profad, ou seja, pessoas que já fizeram os nossos treinamentos e dão o próximo passo. É um grupo diferenciado, que quer dar o próximo passo e não quer parar. Então tem que se tornar seu aluno primeiro, né? Não entra gente de fora, só quem é aluno fez o nosso treinamento, aprendeu a investir com a gente, dá o próximo passo. Lá a gente fala de tudo sobre negócios e investimentos para aumentar o patrimônio e acelerar o primeiro milhão da galera. E lá rola muita conversa diferente da didática, né? Eu falo, na didática, no curso, eu não posso falar que a Oi, inclusive aqui abertamente, né? Eu tô falando porque aqui o podcast é muito bastidor, eu acho que é legal pra galera entender esse conceito. A Oi, né, olhando pro lado de eu ensinar pra vocês, não faz sentido nenhum vocês investirem nem olhar pra ela agora. Sim. Tá? Esse é um ponto. Ah, mas não tá barata? Então, ela vai estar barata do mesmo jeito quando ela começar a dar lucro. A diferença é que talvez você não vai pegar a 16 centavos. Mas tu vai pegar a R$2. Mas tá bom se ela for a 10, a 20, entendeu? Então, é muito sobre isso. Ah, eu quero pegar lá embaixo. Beleza. Pode ser que você se quebre se você não tá preparado. E lá no Clube dos Milionários já tem uma galera que já tá com uma grana, né? Tipo, lá a maioria já tem mais de 30 mil, 100 mil reais investidos. E lá a gente fez uma análise ali de perspectivas. É uma análise muito mais macro e de plano estratégico da Oi. Isso já há 1 ano e meio, se eu não me engano, onde a gente via essa perspectiva de crescimento. E aí a gente comprou algumas ações. Algumas pessoas que estavam já com uma grana. Então percebe que eu tenho Oi, mas não é a minha carteira que eu tenho de análise. E eu tô abrindo aqui, isso não é uma recomendação de investimento, nem recomendo vocês comprarem Oi. Né? E depois a galera pode até me zoar, mas daqui a uns anos eu posso falar pra vocês, ó, lembra? Valeu a pena. Ou lembra? Me quebrei. Só que o me quebrei eu perdi lá, sei lá, 10 mil que eu investi nela. Que pra mim não faz diferença. É aí que tá o ponto. Só que, cara, esses 10 mil podem se multiplicar em 100 vezes, por exemplo. Dependendo da perspectiva. Por quê? 16 centavos é muito rápido que ela pode evoluir. Chegar a 16 reais, por exemplo. E olha a diferença, 16 centavos para 16 reais. 100 vezes. É muita grana se tu tem uma graninha lá. Né? Se eu botou 10 mil, vira 100 mil.
Então assim... Não. Não mais. 10 mil vira 100 mil 10 vezes. 10 mil vira 1 milhão. Então, isso entendeu? aí. Por que será que eu botei 10 mil? Quer fazer 1 milhão com o Oi, né? Mas assim... Mas eu entendo que é uma aposta. Tipo... eu lembro quando eu fui lá na Argentina, fui em Las Vegas, tem os cassinos lá, que lá são legalizados. Cara, aí tu bota lá a moeda, aquela moeda que não vai, sabe? Tipo, vou brincar aqui. Se ganhar, eu fico feliz. Mas sai moeda mesmo, Se né? perder- Ganha lá? Tem gente que ganha. Eu nunca ganhei. Não, na Argentina eu ganhei uma moedinha. Até a galera falou, tu ganhou. Não é muita grana. Aí lá na Las Vegas eu não ganhei nada, né? Tipo, mas a galera ganha, tem gente que sai com Você grana. não ganhou porque alguém ganhou, entendeu? É isso aí. Então, assim, mas aqui é muito sobre isso. Eu falo, cara, aqui, olhando pro negócio, não é. É tipo, sabe aquele. Como eu falei da casa. A casa tá num barranco, tá quase caindo. Só que você vê e fala assim, cara, se botar ali, fizer uma estrutura legal, reformar isso, fazer aquilo, vai dar uma grana, vai demorar tempo, mas depois vai valer a pena. Pode ser que Vou ter que gastar com estrutura, né? Vou ter que investir ali, esperar. Mas vai. Mas pode ser que vale a pena. E quem vai saber disso? Só quem acompanha a gente daqui a alguns anos. Sim. Porque Com eu tenho certeza. certeza que não vai ser rápido. E eu não tô com pressa. E até porque, que eu falei, esses 10 mil não vai me fazer. Não é o que tá botando comida na minha casa. Então eu acho que isso é importante. Tem gente que tá começando agora, o dinheiro todo que tem é quer botar lá. Não faça isso. Tá? Inclusive, eu bato muito na Oi falando que ela é ruim. Quando vocês veem conteúdos mais rápidos assim e tal. Porque eu não quero que a galera vá pra Oi com esse sentido de achar que vai ganhar dinheiro rápido, porque não vai. Então aqui, quem levou até o final desse podcast, pegou ali um pouquinho. Já mas, sabe a tua opinião. mas assim, de verdade não é algo que... Eu tenho uma carteira que eu tenho 3 ações assim que são meio... Esses lixozinhos que podem ser que virem... Dá um banhozinho, sabe? Dá um banhozinho, bota uma roupa nova e ficou novo. Aquilo que você né? falou, de 10 empresas, você investe, é um investidor anjo de uma Isso aí. Então assim, algumas eu já deu uma boa levantada. Eu posso até abrir se vocês quiserem, mas... ou pode ser segredo pros próximos podcasts. E eu algumas prefiro guardar segredo pros próximos que a galera vai assistir, Renan. E eu já me estrepei em uma também, então assim... A gente pode fazer um podcast sobre isso, sobre essas apostas aí, né? Quais deram certo, quais que não deram. Acho que é legal. Interessante. Porque, muito bom. e o legal assim, cara... Tipo, isso daí E se estrepou que você disse, ela tava boa e aí ela começou a ficar ruim? e piorou e não voltou. Tá lá. Tá lá parada. Tá A quase... gente vai fazer um podcast falando Tá disso, quase dentro então, do Renan. caixão e... Tá lá garnelando. Garnelando, literalmente. Tipo, eu já tô quase liberando. Mas é isso, assim. Mas o investimento não é uma aposta. Eu acho que isso é importante deixar claro. Pra você ver, do meu patrimônio, isso daí talvez equivale a 1%. Então, né, 1%, 2% não vai fazer diferença. Mas é aquilo, é uma viradinha que pode ser... É igual a galera que joga na Mega Sena, né? Tá lá, R$2. R$2 não vai me deixar pobre, né? Aí botou, o ruim é o quê? O cara que não tem dinheiro nenhum pra comer, bota lá. Aí compra 100 todo mês. R$100 de loteria. Tipo, aí não, mas o cara bota 2. Pô, se ele conseguir ganhar milhões, pô, tá feito, né? Sim. É uma aposta, não é um investimento. É o que eu tô fazendo aqui. É um investimento meio aposta, né? Mas o que me dá dinheiro hoje, no mercado de ações, são empresas bem consolidadas, de bons setores e que pagam bons dividendos. Isso aí sempre. Legal. E antes da gente fechar, você falou aí, que bons setores você considera, olhando assim? O setor da Oi é um bom setor, sabia? Você dá, pô, Sério? Telecomunicações? Telecomunicações. Paga bons dividendos, é uma boa empresa. Quer ver? Ó? Se eu pegar aqui, ó. Então a gente não pode julgar o setor por uma ação, por né? uma empresa. Por um único Sim, ativo, tem né? empresa... Cara, não tem padaria que tá quebrando e padaria que tá voando? Tem. Uma coisa, cara. Então, assim, se você for ver... por exemplo, a gente tem aí a Vivo. Paga 8,3 de dividendos. Bom. Mesmo setor. E assim, quando a gente fala de setores, você não vai comparar setores diferentes, né? Para o setor de telecomunicações é bom porque a gente consegue sobreviver hoje sem telecomunicações? Não dá. Não. Internet, celular. É uma Eu acho parada que que só não tem tende a mais volta. melhorar pro futuro. Não tem mais volta, né? Com 5G, essas coisas assim. Então, não tem mais volta. Então, esse é um setor. Então, assim, a grande sacada é os melhores setores para você investir é aquele que as pessoas necessitam. Elas não conseguem viver sem. Então, telecomunicações é um deles. A gente consegue sobreviver sem energia elétrica? De forma alguma. Então, outro setor bom. Olha como é fácil investir, né? Outro setor, banco. A gente consegue ficar sem algum lugar que a gente possa fazer transações ou não consiga tirar nosso dinheiro? Não. Setor bancário. Outro setor bom. Outro setor que... Saneamento básico.
gente consegue viver sem saneamento básico? Também não dá, né? Não. Pandemia. Não veio o boleto lá? Da água, da luz? Veio. Continua Da vindo net. sempre, né? Vem Então, tudo. é outro setor também importante. E um outro também, seguradoras. Seguradoras é um bom setor também. Por quê? As pessoas que não têm seguro hoje, elas estão contando com a sorte. Seja da sua casa, do teu carro, de vida, né? De Sim. tudo. Então, hoje, seguradora também é um bom setor. Então, esses são alguns setores que são bons, que eu tenho na minha carteira. Além desses aí, né? A gente pode fazer um podcast dos melhores setores para 2023, que aí tem outros aqui que eu não falei daqui, que a gente pode soltar também. Ó, vários temas já saindo daqui Só hoje. ouro. Vai Já. anotando aí, vai É. anotando. Pode Mas deixar. esses aí já começaria bem. Se fosse... Quem tá começando agora? Primeiro, energia elétrica. Sim. Telecomunicações. Eu iria pros bancos antes, depois telecom, saneamento. Para começar. Massa. E depois seguradora. Sim, coisas essenciais, né, pra população. Energia elétrica, e assim, cara, eu gosto muito de empresas de energia elétrica porque, além de ser essencial, pagam bons dividendos e a operação é muito... só faz girar a operação. Eles não precisam reinvestir no negócio. Sabe? Tipo, então eles distribuem bons dividendos por causa disso. Eles têm lá uma concessão, por exemplo. Pega lá para distribuir energia elétrica para a cidade de São Paulo. Aí pega lá uma TRPL4 da vida e fecha um contrato, sei lá, de 5 a 10 anos e só precisa manter a operação. A estrutura já tá lá pronta. E não tem que reinvestir para crescer, para não sei o quê. Não, só tem que manter a estrutura. Então é diferente de outras empresas que precisam estar sempre crescendo, novos negócios e tal. Então pagam excelentes dividendos aí. Massa, show de bola, Renan. Mais um Profadcast em que a gente entregou o ouro aqui. E pra gente fechar, né, com chave de ouro, o que você falaria, que conselho que você daria pra quem tem dinheiro guardado e quer investir, Renan? Quem tem dinheiro guardado e quer investir, invista. Mas invista primeiro em você. Né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, parece clichê. Aprende a investir e tal. Cara, mas precisa. Se você não sabe fazer as análises que a gente está conversando, aqui a gente está entregando bastante coisa, mas tem muito mais análise profunda aqui pra gente fazer. A gente mostra um panorama geral pra galera começar a entender, mas você pode muito bem começar com pouco dinheiro, né? Você vê aí, eu falei da Vivo, R$36 você consegue comprar, tirando a Oi que tá 16 centavos, né? Você tem empresas boas, né? Com R$10 comprando. Então, além de ações, você tem outros setores, né? Fundos imobiliários, você tem tesouro direto para quem está começando e quer ter uma carteira mais segura, né? Renda fixa e até mesmo investindo na Bolsa Americana para começar a ter dólar, para quem já tem um patrimônio legal, para dolarizar. E, inclusive, né? Para quem não sabe, a gente, de tempos em tempos, faz um evento exatamente ensinando as pessoas a começarem a investir. Né? Eu costumo dizer que eu ensino as pessoas que têm dinheiro guardado a investir e ter a vida que elas merecem. Porque trabalhar só pagar a conta já deu, né, Diego? Cara, não dá mais, né, velho? Tá na hora de começar a botar o dinheiro para trabalhar. E a gente tá agora, nesse exato momento, perto aí de um evento que a gente tá fazendo. Né? Nos próximos dias vai começar um evento que é gratuito, online. Você só precisa se inscrever, botar o teu melhor e-mail e depois entrar no grupo do WhatsApp. A gente vai botar o link aqui na descrição desse vídeo. Isso aí. Tá? E no primeiro comentário já para você se inscrever. E dependendo de quando você está assistindo, se não tiver mais esse evento, a cada mês e meio a gente faz um evento novo. Então, só entra lá que você vai entrar na lista de espera e a gente vai te avisar quando tiver um outro evento. Beleza? Show de bola, galera. É isso aí. Então, fica ligado aí. A gente vai colocar aí nos comentários para você participar desse evento, beleza? E você que está assistindo no YouTube, compartilha naquele grupo, no grupo da família, alguém que precisa entender e saber mais sobre isso, se é uma oportunidade ou não investir nas ações da Oi. Você que está ouvindo esse podcast também, compartilha esse podcast. Por quê? Porque vai ajudar muito mais pessoas, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira para vocês e... Bora evoluir!